Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial sobre um tema muito especial que talvez, e infelizmente devo dizer, acometa muitas das pessoas que nos escutam. Então, só para vocês saberem, hoje nós vamos falar sobre dor crônica. Dor crônica é uma questão que atinge uma boa parcela das pessoas idosas. E para conversar conosco, nós trouxemos o Rafael Krasik Alait. Rafael, antes de mais nada, muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco. Obrigado. O Rafael é fisioterapeuta e ele se especializou em fisioterapia musculoesquelética no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, ele é mestre e doutor em neurociência da dor pelo Programa de Neurociências do Comportamento da USP e fez um MBA em Health Tech pela FIAP. Atualmente, ele atua como pesquisador associado da Universidade de São Paulo, aonde ele está desenvolvendo pesquisas relacionadas à inovação e à implementação de tecnologias para o manejo da dor músculo-esquelética. E é diretor executivo das empresas Portal Físio em Ortopedia e Tato, que depois ele conta para a gente um pouquinho sobre como são essas empresas e com que elas atuam. Então, Rafael, muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou te passar a palavra para você dar um oi para os nossos ouvintes, né? E acrescentar mais alguma coisa que eu tenha esquecido de falar sobre você. Rafael, por favor. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. E, bom, sou suspeito para falar do assunto, né? Meu assunto de interesse, de pesquisa, de trabalho. E eu acho, como vocês falaram, que acomete boa parte, talvez, dos ouvintes aqui. E muitas vezes até sem, né, sem que a pessoa tenha conhecimento, talvez, da melhor forma, da melhor estratégia de manejo. Então, espero que ao longo da conversa a gente consiga dar boas informações, mas mais do que isso, até dar um bom direcionamento para quem nos escuta e sofre de alguma condição de dor crônica. Com certeza, Rafael. Assim, você sabe que eu coordeno um estudo que se chama Estudo Sabe, né? Ele estuda a população idosa do município de São Paulo e o ano que vem, agora, em 2025, ele vai completar 25 anos. E todas as vezes que nós voltamos a campo, nós perguntamos para as pessoas idosas se elas têm dor crônica, né? E, infelizmente, mais de 40% da população idosa de São Paulo diz que sim, que ele tem dor crônica, né? O que é uma questão bastante importante. Vamos pensar que nós temos 2 milhões de pessoas idosas no município de São Paulo, né? Só para a gente pensar só aqui no que isso significa. Aí, às vezes, as pessoas confundem um pouco dor. Dor é um horror, seja ela qual for. Aí, como é que a gente entende a questão da dor para ela ser considerada crônica? E como é que isso acontece na população, de um modo geral? Legal. Olha, os dados que você trouxe, na verdade, estão bem alinhados com o que a gente sabe que é a prevalência de pessoas com dor no Brasil e no mundo, né? No Brasil, por exemplo, entre 40% e 60% das pessoas têm dor crônica. A gente tem poucos dados, mas os poucos estudos parecem apontar para algo, né, dessa magnitude. E a maior parte desses quadros são de dor musculoesquelética, né, que acomete alguma Uhum. parte do nosso sistema osteomuscular, ossos, tendões, ligamentos, articulações. É, e basicamente, assim, a gente gosta de falar, né? A dor ela tem um papel protetivo, ela evoluiu, na verdade, o sistema de dor todo ele evoluiu para nos proteger, obviamente, né? Quando a gente tem alguma coisa que coloca em risco o nosso corpo. Então, né, uma infecção, um machucado, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, em algumas pessoas, parece que a gente tem um processo, né, que a gente chama de cronificação da dor, que é quando a dor, ela, na verdade, deixa de ser um sinal ou um sintoma de uma condição, ela passa a ser considerada uma doença em si. E basicamente o critério hoje, né, para a gente poder classificar isso, é um critério temporal. Então, pessoas que têm uma dor que persistem por mais do que 3 meses, mesmo que de forma inconstante, né? Não precisa ser uma dor persistente no sentido de ficar sentindo dor o dia inteiro, todo dia, mas uma dor que vai e vem ao longo dos dias, mas que perdura por mais do que 3 meses, é considerada uma dor crônica hoje. Né? Inclusive, né, desde o ano de 2019, a gente tem até um CID específico para dor crônica, né? Então, a dor crônica, dentro do último sistema de classificação de doença, já vem como uma doença específica mesmo. Rafael,
Eu faço minhas as palavras da Ieda para te dar as boas-vindas. Muito obrigado. E gostei muito dessa sua já primeira fala, porque você consistentemente já nos mostra o que é uma dor crônica, a importância dela. Mas eu queria associar, então, uma outra pergunta para você continuar nesse mesmo tema, não é? Tão importante como você mesmo está dizendo. Quais são, então, Rafael, os problemas de saúde mais associados às dores crônicas nas pessoas idosas? Eu estou pensando em pessoa idosa porque é o grande leitmotiv do nosso canal. Então, quais os problemas de saúde mais associados às dores crônicas nas pessoas idosas? Por favor. Olha, acho que primeiro é legal a gente destrinchar o que é dor crônica, né? Porque nem toda dor crônica vai ser uma dor musculoesquelética, apesar da maior parte das dores crônicas serem musculoesqueléticas. Então, a gente pode definir dor crônica de duas formas, né? Ela pode ser considerada uma dor crônica primária, onde a dor é a doença em si, e a gente vai ter algumas subcategorias. Ela pode ser uma dor primária, por exemplo, musculoesquelética, quando é uma dor na coluna, por exemplo, né? Mas que não tem uma doença ou nada que explica essa dor, apesar da dor ser na coluna em si, que é o que a gente chama de dor inespecífica, né? A gente não consegue achar uma causa estrutural ou até uma causa mecânica para essa dor, o que acomete a maior parte dos casos, na verdade. Na coluna, por exemplo, são 90% dos casos de dor na coluna são inespecíficos, né? Que estariam dentro dessa categoria. Tem dores que a gente chama, né, de dores viscerais, como síndrome do intestino irritável, por exemplo. A dor crônica generalizada, onde entra a fibromialgia, síndrome da fadiga crônica. Então, a gente vai ter categorias de dor crônica primária e as dores crônicas secundárias, onde existe uma condição de base, né? Por exemplo, uma dor crônica relacionada ao câncer. Então, a pessoa tem um câncer e ela evolui com um quadro de dor em cima ou sob essa condição. Mas ao longo do tempo, apesar da dor no começo ser um sinal, ao longo do tempo a gente vai tendo as mesmas características da dor primária, ou seja, a dor vai desacoplando de ser um sinal preciso do que de fato está acontecendo no corpo da pessoa, né? O sistema, o radar começa a sinalizar coisas, né, de uma magnitude maior, como se tivesse um sistema desregulado ali de dor. Então, com relação às condições, a princípio você vai ter condições de base já, né? Então, por exemplo, uma osteoartrite é um quadro de dor crônica musculoesquelética secundária. A pessoa já tem uma condição musculoesquelética que está associada com essa dor. Mas a literatura tem mostrado que existem algumas relações causais bidirecionais entre dor crônica e várias outras condições de saúde. Então, por exemplo, né, a gente sabe hoje que distúrbios do sono estão relacionados causalmente com o desenvolvimento de dor e a perpetuação dessa dor, e pessoas com dor crônica têm uma qualidade do sono pior, ou desenvolvem uma qualidade do sono pior. A mesma coisa a gente pode falar com relação à saúde mental. Então, pessoas que têm, por exemplo, um quadro de ansiedade ou depressão, tem mais chance de desenvolver um quadro de dor, e uma vez que tem um quadro de dor, mais chance de perpetuar na cronicidade, e pessoas com dor têm mais chance de evoluir para um quadro de depressão ou, né, de ansiedade e outros transtornos de saúde mental. Então, na verdade, a dor crônica hoje, como um todo, ela está associada a várias outras condições, né? Então, outras condições servem, na verdade, de fator de risco para o desenvolvimento da dor crônica, e a dor crônica sozinha, ela também pode levar ao desenvolvimento de outras condições. Mas o ponto principal, eu acho que quando a gente olha para a pessoa idosa, está relacionado com a incapacidade. Hoje, pelo que a gente tem de dados, né, a dor crônica, especialmente a musculoesquelética, elas são a principal causa de incapacidade no mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a dor de coluna, que é a condição da dor musculoesquelética mais incapacitante, desde 1990 é a principal, é a doença mais incapacitante do mundo e hoje é a doença mais incapacitante em 160 países, inclusive o Brasil. E de longe, né, a gente vê que ela tende a piorar com a idade. Então, por exemplo, quando a gente olha a dor de coluna, a prevalência da dor de coluna tende a crescer na medida que as pessoas envelhecem. Ela parte ali de mais ou menos 28% na faixa dos 20 para mais de 45% acima dos 65 anos. Então, a gente percebe que a incapacidade e o imobilismo associado com a incapacidade são fatores que estão muito relacionados ao quadro de dor crônica, né? E aí isso na pessoa idosa tem uma série de outras consequências que vocês devem discutir muito bem aí. Eu estou aprendendo muita coisa com você, Rafael,
E é um assunto extremamente interessante que, se não nos afeta diretamente, afeta as pessoas com as quais a gente conhece. Como nós Sim. trabalhamos com pessoa idosa, muito frequente essa repetição, essa queixa. Eu tenho uma dor que não passa, e você já deu as estatísticas aqui, que são impressionantes, não é? E eu ia te perguntar, e você já trouxe a dor da coluna, muito, porque você falou músculo esquelética, que às vezes a pessoa não sabe do que a gente está falando. Eu ia te Fica provocar. sinônimo Me grande. diz o que é isso. Aí você já deu o exemplo campeão de audiência, que é essa bendita dor na coluna, estou com meus quadros doendo, né? Meus nasce aqui, está doendo aqui, então a gente entende. Mas eu queria perguntar para você, queria não, desejo que você, por favor, nos explique. Você deu que de 45% nas pessoas de 65 anos, mais no mais, que apresentam as dores crônicas, e falou 28 pessoas. Então, eu queria que você explicasse melhor, quer dizer, dor crônica não é exclusividade de pessoas idosas. Eu queria que você comentasse isso, e que muitas pessoas são incapacitadas, inclusive para o serviço, não é? Com essas dores crônicas. Queria te perguntar se enxaqueca é considerada dor crônica. Eu queria que você respondesse. E, por ser uma dor crônica, isso tem cura? Legal. Vou 3 começar pela numa, enxaqueca. hein? Vou começar pela enxaqueca, que são várias perguntas. A enxaqueca é um tipo de dor crônica, né? A gente tem dores crônicas de cabeça e relacionadas à orofacial, primárias e secundárias, né? A enxaqueca é uma dessas. Então é um tipo, sim, de dor crônica com alguns fenômenos bem específicos, né? Áurea, aquelas alucinações visuais, olfatórias. Então é um tipo específico de dor crônica. As condições crônicas ou de dor crônica, elas não são exclusivas da pessoa idosa. A gente, inclusive, tem algumas estatísticas alarmantes relacionadas à criança e adolescente, né? A prevalência tem aumentado, e um último estudo aqui do Brasil mostrou que a prevalência em adolescentes está chegando a 40 a 50% da Uau! população de dor musculoesquelética. Então, assim, a gente vê que acomete a todas as idades, mas existe uma tendência dela aumentar em termos de prevalência e impacto na medida que as pessoas envelhecem. Então, com relação à dor de coluna, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem alguns dados aqui no Brasil que mostram que na população economicamente ativa, a dor de coluna é o principal motivo de afastamento profissional, corresponde a 17,5% dos afastamentos por todas as causas. Ela corresponde a quase 40% dos motivos de ida a pronto-socorro no Brasil e 20% das internações no Brasil. E hoje, né, a gente tem dados que mostram que a dor de coluna, a gente tem pouco dado no Brasil sobre isso, mas a gente tem nos Estados Unidos mais dado, apesar de não ser um bom benchmark, né, um benchmark exato, o sistema de saúde americano. Mas o que a gente tem de dado aqui no Brasil é que ela tem um custo importante. Assim, no SUS, só no SUS, o custo da dor de coluna chega a 500 milhões de dólares por ano. Então, a gente está falando de uma condição de saúde pública, assim, de proporções gigantescas, né? Não sei se eu respondi a todas as perguntas. Acho que, não sei. Só faltou você dizer se tem cura. É crônica. A crônica quer dizer, não tem jeito, você vai viver a vida inteira, só alimenta quem está nos ouvindo e fala: Meu Deus, não vou sair dessa. Pode ser mais velho ou pode ser mais novo. Diz isso aí que eu acho que nos ajuda a compreender. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de dor crônica é entender que a dor crônica ela é uma doença crônica não transmissível, assim como a diabetes, a hipertensão, né, a dislipidemia e outras doenças crônicas não transmissíveis. Isso quer dizer que, na verdade, o ponto principal dela muitas vezes não é exatamente cura, mas é a pessoa adquirir a capacidade de gerir esse quadro, né? Na verdade, a gente fala dor crônica, mas a maior parte dos pacientes não tem dor o tempo todo, uma dor contínua. 70% dos pacientes com dor crônica têm dor em surtos e remissões. Então, eles têm um pico de dor e eles têm uma melhora e ficam muito tempo sem dor, mas eles são cronicamente incapacitados. E o que a gente tem entendido, na verdade, é que o que faz as pessoas serem incapacitadas cronicamente é uma mistura da dor. Então, a dor em si é um dos fatores que faz as pessoas serem incapacitadas, mas principalmente o entendimento do que é a dor parece estar muito relacionado com isso. Quando a dor é percebida como algo muito ameaçador, porque ela é entendida como um sinal de dano no tecido, um sinal de que tem alguma coisa fora do lugar, de que tem uma hernia de disco na coluna, quando ela é entendida como um sinal de perigo, as pessoas tendem a ter mais medo de se movimentar, elas tendem a se proteger mais. Isso acaba colocando elas numa espiral de incapacidade, né, de proteção, que gera, enfim, todo o quadro que a gente vê que está associado com a dor. Então, o ponto principal o objetivo da dor crônica não é exatamente a cura da dor, porque a maior parte desses quadros vão ter essa característica de ter um surto, uma remissão.
Então a pessoa pode ter um quadro de coluna e ficar bem por meses, dali a pouco ter outro quadro. O ponto importante, na verdade, é ela adquirir o controle sobre os fatores que fazem ela ter um pico de dor e que perpetuam ela com incapacidade e saber lidar com novas crises, né? Então, hoje a gente entende que o bom tratamento é esse. Isso pode fazer as pessoas verem muito bem, né? Apesar de a gente falar que não tem... O objetivo não é buscar zerar a dor a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas consegue viver praticamente sem dor e consegue ter uma qualidade de vida muito boa, apesar disso, né? Com o que a gente entende hoje que funciona para tratar dor de coluna e dores crônicas como um todo. Rafael, nós, né, você provavelmente também atende muitos idosos, tem contato com muitos idosos, até por conta da sua especialidade. Nós aqui trabalhamos a vida inteira com pessoas idosas, é a nossa área de atuação e de expertise. Uma das coisas que nós vemos no dia a dia nos serviços é que algumas condições das pessoas idosas muitas vezes são subavaliadas. Incontinência, depressão. A minha pergunta, em relação à dor crônica nas pessoas idosas é, na sua opinião, você acha que as pessoas idosas, no quesito dor crônica, elas estão sendo adequadamente avaliadas e tratadas? Porque o outro lado é as pessoas sempre acharem que o idoso é muito queixoso, né? Ele é um poliqueixoso, ele chega lá e se queixa, ele se queixa sempre da dor, talvez até porque ela não esteja adequadamente avaliada e tratada, e ele está com a dor, né? Então ele vai, ele se queixa, ele volta no serviço muitas vezes, porque a condição permanece. Mas a gente ouve muito isso. O idoso é poliqueixoso, então ele vai se queixar de dor e, de repente, essa dor pode não estar sendo adequadamente avaliada. Na sua opinião, isso acontece? Olha, eu acho que sim, acontece, e acontece talvez nos dois extremos. Com um país continental, a gente tem pessoas que não têm acesso de fato a nenhum tipo de tratamento, né, ou de serviço que possa conduzir esses casos. Mas boa parte do problema, na verdade, está talvez no outro extremo, no que a gente chama de excesso de diagnósticos e excesso de tratamentos sem, né, base científica. Então, só para dar um exemplo, de novo, usando a dor de coluna. A gente sabe que 90% dos quadros de dor de coluna são o que a gente chama de inespecíficos, ou seja, a dor não é um sintoma de uma doença específica da coluna. Ela, na verdade, é a condição, né? Então, não tem nada que eu vou achar no exame ou nada que eu vou achar numa avaliação, por exemplo, biomecânica, que vai me justificar aquela dor. E aí, 10% dos quadros de dor são por alguma condição específica da coluna e 1% dos quadros são por patologias graves, que precisariam ser melhor investigadas. O que a gente vê é que no Brasil e no mundo, né, tem alguns dados que mostram que. Então, pensa que no máximo, idealmente, 1% da população deveria ser, por exemplo, ter um exame de imagem, que é o que todas as diretrizes de recomendação sugerem. Então, 1% das pessoas que têm, por exemplo, perda de peso importante, sinais de infecção, dor neuropática, né, irradiada para a perna com perda de força, sensibilidade, associada com perda de urina e fezes, são pessoas que deveriam fazer uma ressonância de coluna. 1%. Só que de 25 a 45% das pessoas com dor de coluna fazem ressonância. E o problema é que, na verdade, o número de achados do sistema musculoesquelético em assintomáticos, ele é muito alto. Então, só para vocês terem uma ideia, na faixa dos 80 anos, 96% das pessoas vão ter sinais de hernia de disco e degeneração. Assintomáticos. Pessoas que não têm nenhum quadro de dor. Às vezes nunca tiveram. É comum achar essas coisas. Só que quando você tem uma crise de dor e faz o exame desnecessário, muitas vezes isso leva a um diagnóstico desnecessário, e esse diagnóstico desnecessário leva a tratamentos desnecessários, né? Então, uso de medicação desnecessário, cirurgias mal indicadas, que é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil. 86% das cirurgias que são feitas todo dia não tem recomendação científica, mas são feitas mesmo assim. Então, a gente tem esses dois extremos, pessoas que não têm acesso e pessoas que têm acesso a um serviço de saúde, na verdade, que não oferece o melhor tratamento, que acabam colocando essas pessoas numa trajetória que envolve diagnósticos desnecessários, solicitação de tratamentos sem necessidade, essa pessoa acaba, muitas vezes, fazendo uma cirurgia indevida e acaba evoluindo, inclusive, com piora do quadro por causa disso. Então, com certeza, parte do problema da dor como um todo, crônica, é o manejo inadequado, para mais ou para menos, né? Nossa, Rafael, que é um quadro realmente muito importante. E quem trabalha na saúde vê isto com frequência. E você está dizendo, quer dizer, quanta patologia, quanto agravo que as pessoas têm e que vão levar à possibilidade de dor crônica.
Isso impacta, você está mostrando aí que tem diferenças, inclusive se tem acesso ou não tem acesso, vai ter diferenças, inclusive se no tratamento, o tipo de tratamento, o tratamento até desnecessário. E eu queria te fazer uma pergunta simples, mas muito complicada para responder. Qual que é o impacto da dor crônica na vida das pessoas idosas? Olha, é uma pergunta simples, mas complexa mesmo, né? Eu acho que o principal impacto, o primeiro impacto vai ser com relação à capacidade funcional delas. Então, o que a gente vê é que, de longe, o principal efeito de qualquer tipo de dor é a incapacidade. As pessoas, elas acabam tendo muita dificuldade de fazer tarefas que para elas são relevantes. Tarefas simples, né? Ter autonomia para ir no mercado, comprar as coisas de casa, arrumar a própria casa, ir trabalhar, entrar e sair do carro, pegar o neto no colo, por exemplo. São tarefas simples que acabam sendo muito impactadas e as pessoas às vezes param de fazer essas tarefas, né? Então acho que o primeiro ponto acaba sendo diretamente esse. Talvez um segundo ponto importante seja o que a gente tem falado, né, sobre as outras condições que acabam vindo na sequência de uma dor musculoesquelética, problemas de sono, né, alterações ali até de interação social, né? A pessoa para de conseguir frequentar, por exemplo, ambientes que ela frequentava, isso influencia na capacidade dela de socializar, saúde mental, entre outras questões. E também o que a gente tem visto são problemas financeiros associados com essa condição. No geral, né, na população como um todo, a dor, de fato, ela está associada com uma incapacidade da pessoa, muitas vezes, até exercer uma atividade que ela tem remunerada, o que influencia, né, tanto na, na renda dela, né, enfim, mas também acaba levando a, muitas vezes, a necessidade de gastar com tratamentos, né? Aqui a gente tem o SUS, nos outros países os dados mostram que isso é um pouco pior, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a dor no geral é um dos motivos de falência, um dos principais das pessoas na pessoa física. No Brasil, a gente tem um sistema público de saúde, mas mesmo assim, a gente vê que isso aumenta gasto com farmácia, aumenta gasto com uma série de outras coisas, né, para manejo desse sintoma. Então, acho que essas talvez sejam as principais consequências da dor. O Rafael, muito bom. Eu só queria lembrar, e talvez você possa comentar também em cima, quando a gente estuda qualidade de vida, por exemplo, né, um dos itens, uma das dimensões que tem de ser colocada nas avaliações de qualidade de vida é se tem ou não tem dor crônica, porque isso, de fato, vai impactar na satisfação de viver ou não. O que que você acha disso? Olha, a gente tem dados de alguns países mostrando que dor crônica é um dos principais fatores que levam à ideação suicida, inclusive. Então, assim, nós temos ali, né, qualidade de vida com certeza, sendo a condição mais incapacitante e a prevalência sendo alta, a gente vê que dor mexe com a qualidade de vida das pessoas de uma forma importante, no geral. O- Evoluindo aqui na nossa conversa, já sabemos o que é, como se manifesta, o custo, todas as dificuldades. Agora eu vou te perguntar de tratamento. Legal. Claro, muito genérico, porque vai depender de cada situação. Só para as pessoas que nos ouçam não, que nos ouvem, Nos ouvem. terem um entendimento de que tem tratamento, né? E que consiste um plano de intervenção de tratamento para controlar as dores crônicas e, e dar assim, um alerta para os idosos, porque tem alguém que conta, eu estava com essa mesma dor, me receitaram isso, eu tomei, deu super certo. Aí a automedicação, que é uma prática muito comum entre os Sim. brasileiros, tomar remédio que os outros indicam, ou fazer aqueles tratamento maluco para tirar as dores, fazer isso. Então, dá uma geral para nós, viu, Rafael, sobre tratamento, no que eles consistem, medicamentosa, não, enfim, conta para gente. Olha, vai variar, obviamente, né, de quadro a quadro, mas no geral a gente tem, parece que algumas características parecidas, assim, no geral, para dor como um todo. Então, quando a gente pega a diretriz de prática clínica, né, que trazem a melhor evidência, o que a gente vê é, basicamente, né, todos os tratamentos de qualidade envolvem como carro-chefe exercício e atividade física como principal intervenção. Na sequência, a gente tem fatores associados a isso, né? A gente tem saúde mental em algumas condições, né, o apoio psicológico para a maior parte dessas condições,
O tratamento medicamentoso, ele não é a linha de frente, vai variar de condição para condição. Então, por exemplo, na dor musculoesquelética crônica, no geral, não é indicado nenhum tipo de medicação, né? Nem anti-inflamatório, nem, né, relaxante muscular, porque não tem efeito mesmo. Na dor de coluna, por exemplo, não funciona. Pelo que a gente vê nos estudos, nem relaxante muscular, nem anti-inflamatório, nenhum desses medicamentos tem um efeito considerável. E é o que E mais tomam, né, Rafael? porque é livre acesso, né? As pessoas conseguem, né, acessar com facilidade. Em algumas condições a gente vai ter medicações específicas, então dor neuropática, por exemplo, vão ter medicações sim, como linha de frente do tratamento, mas no geral as recomendações são para tratamentos não farmacológicos, principalmente baseados em manutenção de exercício e atividade física. Acho que esse, assim, independente da condição, vai sempre aparecer como um carro-chefe. E assim, cirurgias nunca são a primeira opção. E para a maior parte das condições, na verdade, a evidência de qualquer cirurgia não é boa, assim. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que não parece funcionar para a maior parte dos quadros de dor persistente. Eu vou te provocar, mas dói pra caramba e você me manda fazer atividade física. Vamos pegar as dores da coluna aí, que você deu o quanto que ela absorve das dores crônicas, aí você vai me mandar fazer atividade física. Aí o povo já vem com, não, pelo amor de Deus, eu não aguento nem andar, eu vou fazer o quê? Fala para essa pessoa que já tem resistência. Aliás, boa parte da população, quando você recomenda atividade física, tem jeito de escorregar, né? É, bom, né, a gente sabe que, no geral, a população não é... A gente não é muito adepto ao exercício como um todo, né? Tem piorado ao longo dos anos. E para quem nunca fez exercício, na verdade, tem uma coisa importante de se pensar, né? A dose de exercício que a gente precisa, na verdade, para ter um benefício no tratamento da dor crônica não é a mesma do que a gente precisa para, por exemplo, ganhar massa muscular, ganhar força, que a gente vê que as doses são muito menores. E esse é o ponto, parece uma coisa até meio incongruente pensar, né? Nossa, se eu tô com uma dor na coluna, para mim parece que minha coluna é frágil, então não faz sentido eu fazer exercício, sobrecarregar a coluna. Mas é justamente esse nosso entendimento atual de que a dor, ela não tá. O que faz doer não é exatamente o que está acontecendo na coluna que faz fazer sentido isso. Quando a gente faz exercício, na verdade, a gente consegue tirar, na verdade, controlar muito dessa sensibilidade aumentada que a gente tem. E muitas vezes as pessoas têm isso na rotina e nem percebem, né? Não com tarefas domésticas, mas, nossa, quando foi lá e fez, por exemplo, exercício de grupo na UBS, a pessoa fala que fica bem depois do exercício, né? Em Fábio, algumas outras atividades ela sente que piora. Então, é, não é uma opção, né, para muita gente, que parece meio até incongruente falar isso, mas de fato é o que a gente sabe hoje que mais funciona, assim, um plano contínuo de atividade física e exercício hoje é a intervenção de longe isolada, né, mais efetiva que a gente tem para ajudar pessoas com quadros de dor como um todo. Rafael, eu peço desculpa aí para as minhas companheiras aqui do canal, mas eu queria fazer um depoimento aproveitando isso. Eu tenho uma sequela de pólio. Eu tenho uma coluna que é um S, tá certo? E toda torta, né? E eu já tive na minha vida profissional licenças de um mês de não poder andar por causa de dor na coluna. O que melhorou? Remédio? Não. Os fisioterapeutas são fantásticos. Foram exercícios que me prescreveram. Desde a idade de 33 anos eu comecei a fazer fisioterapia. E hoje, mesmo com a coluna e envelhecido, inclusive, eu praticamente não tenho dor na coluna. Não tomo remédio. O que eu faço? Exercícios todos os dias, viu, Marília? Então, quem tem dor na coluna, Marília, não precisa ter medo, não, de fazer exercício. Muito pelo contrário. O exercício vai fazer com que a dor melhore e não volte. Estou certo, Rafael? É isso aí, é isso aí mesmo. Né? Claro, como E, depois. Rafael, eu quero só reforçar uma coisa que você falou também com um depoimento pessoal. Até porque é muito fácil comprar certos medicamentos, né? As pessoas têm livre acesso a uma série de medicamentos. É, muitas vezes elas não pensam que elas estão colocando a sua saúde em risco, né? Então, assim, algumas medicações que agem, ou pelo menos dizem agir, e você nos explicou que para algumas dores elas não funcionam tão adequadamente, como principalmente os anti-inflamatórios, né?
você compra sem receita, você vai para a farmácia e você compra isso sem receita. É, a minha mãe, há anos, hoje ela já é falecida, mas a minha mãe também tinha um problema crônico de dor, essa coisa toda. Imagina que adianta falar, né? Às vezes não adianta. E aí ela ia na farmácia e comprava o que ela queria, comprava um monte de anti-inflamatórios, e por conta disso, ela foi parar com hemorragia gastrointestinal e foi parar na UTI. Ela quase morreu por causa disso, né? Pelo uso inadequado de medicamentos que são vendidos livremente nas farmácias. Então, você comentou a questão da automedicação, eu só estou querendo reforçar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que tomar o remedinho lá não vai fazer mal, faz bem para outra pessoa, mas Sim. isso não é bom. A automedicação pode ter efeitos danosos sobre o organismo e muitas vezes, principalmente nas pessoas idosas, isso pode se agravar. Não sei, na sua experiência, se isso já aconteceu, se você queria complementar alguma coisa. Eu acho que principalmente numa pessoa que já toma outros remédios, né, se aumenta a chance, na verdade, de algumas coisas, né, interação medicamentosa, de irritação gástrica, que já é mais comum em quem toma vários remédios. Então, óbvio, né, quando bem indicado o medicamento, de fato tem que tomar, não tem Sim, jeito. sim. Então, tem algumas condições que o remédio ele faz parte do tratamento, mas para a maior parte das condições não é o caminho, assim, né, e é isso. Além de custar, gera risco à saúde da pessoa mesmo. Só para as pessoas tomarem cuidado com a automedicação, né? Essa é uma questão que precisa ser sempre olhada. Você comentou aqui no começo da nossa conversa questões relacionadas aos quadros de humor, né? Às questões relacionadas ao humor. Do que eu estou falando? Estou falando de quadros de ansiedade, quadros de depressão, etc. O quanto isso pode ser não vou dizer um causador, mas ele pode estar associado a uma piora da condição da dor, quando a dor já existe, né? Ou eu posso, por conta da dor, desenvolver quadros associados a distúrbios de humor. Como é que isso se apresenta nos estudos? Olha, a gente vê que, na verdade, a dor crônica está associada a várias emoções, né? As pessoas têm ali sentimentos de raiva, sentimentos de injustiça, frustração, entre outras coisas. Então, tem aspectos de emoção que são fortes. O medo é um fator importante, né? No geral, as pessoas começam a ter medo da dor, medo de se movimentar por causa da dor. Mas quando a gente fala de saúde mental mesmo, realmente é uma relação de dupla via. As pessoas que têm um quadro de depressão, por exemplo, se têm um quadro de dor aguda na lombar, elas têm mais chance de ter recorrências, né? A gente tem dados, por exemplo, que 70% das pessoas com depressão que têm dor de coluna vão ter novos quadros. Tem um risco aumentado de ter novos quadros de dor. E também acontece o oposto, né? Pessoas que têm um quadro de dor crônica têm mais chance de evoluir para um quadro depressivo. Quando as duas coisas estão combinadas, o prognóstico, né? Ou seja, o quadro da pessoa tende a ser pior. Então a gente vê uma relação realmente forte e bidirecional mesmo, assim, uma coisa influenciando a outra para os dois lados. Uhum. E aí você acha que assim, uma das coisas que a gente não comentou aqui, mas acho que é legal a gente comentar, até porque eu conheço alguns grupos de dor em diferentes instituições, é que o tratamento ele envolve diferentes profissionais, não é isso? A Hum. questão da avaliação e do tratamento interprofissional nestes quadros crônicos tende a ser mais exitosa. O que você acha? A gente vê que assim, os quadros refratários crônicos de difícil manejo, normalmente você não vai ter uma evolução muito legal se você não tiver realmente uma equipe multiprofissional. Porque essa pessoa pode precisar realmente de várias abordagens simultâneas para conseguir ter uma melhora. No geral, é o que a gente vê que, vou chamar de quadros mais simples, né? Mas os quadros que são menos complexos, eles muitas vezes vão resolver muito bem com, por exemplo, um profissional do movimento e um profissional de saúde mental. Mas na Uhum. medida que, e óbvio, né? A partir de educação, então as enfermeiras têm um papel fundamental em conseguir dar informações personalizadas, explicar a parte da interação medicamentosa. Mas quando a gente vai realmente tendo quadros muito complexos, a gente precisa muitas vezes de, enfim, outras intervenções e profissionais. Nesse caso, realmente, em muitos casos, um centro ou achar uma equipe de dor pode ser o melhor caminho para a pessoa ter o melhor direcionamento, né, com relação ao tratamento dela. Muito bom. Ô, Rafael, eu queria agora colocar uma coisa a mais para a nossa discussão, que é o seguinte. Então, tem tratamento, tem várias coisas, tem os exercícios, etc. Você já comentou isso de forma muito consistente.
Mas nós temos um futuro aí a humanidade vai progredindo. Então, quanto que inovação e a tecnologia, inovação tecnológica, tem avançado nessa área da dor crônica para controle e tratamento dessa dor? Quanto tem de inovação tecnológica? Olha, acho que hoje talvez as coisas que a gente tem de maior inovação vão estar relacionadas ou à saúde digital ou o que a gente chama de estimulação, né? O neuroestimulação. Então, óbvio, né? A inovação acontece em todos os campos. Você vai ter inovação na parte farmacológica, inovações em novas intervenções cirúrgicas para os casos que faz sentido isso. Mas quando a gente fala de inovação realmente tecnológica, é, acho que a saúde digital tem sido ali um campo interessante. É uma das minhas linhas de atuação, pesquisa, um dos meus negócios é disso. Porque, por exemplo, num país continental como o Brasil, a gente vê que o problema de acesso é um problema considerável, né? E dificilmente, né, a gente vai ter, talvez, profissionais adequados ou capacitados para conseguir dar acesso para todo mundo. Então, quase 35% dos municípios hoje do Brasil dependem única e exclusivamente do SUS para acessar a saúde. E esses municípios não vão ter, às vezes, um profissional especialista em dor para conseguir prover um bom cuidado. Então, a gente vê que essa parte de saúde digital, por meio de telesaúde, por meio de inteligência artificial e outras ferramentas embarcadas, tem sido um caminho que já está ali promissor, né? Então, só para dor musculoesquelética, por exemplo, nos últimos 10 anos teve um investimento aí, né, nesse setor de 4,3 trilhões de dólares. A gente tem visto um avanço grande, na verdade, nesse setor de saúde digital para dor musculoesquelética, porque é um problema gigantesco, né? Agora, coisas promissoras envolvem, por exemplo, essa parte de neuromodulação. Então, a gente tem hoje várias soluções, né, que, por exemplo, envolvem neuroestimulação magnética ou elétrica transcraniana, que parecem ser quadros ou intervenções muito promissoras para vários casos de dor e esses quadros mais complexos de dor, assim. Eu mesmo já tive a oportunidade de atender, por exemplo, pacientes que você não podia nem encostar na pessoa, de tão sensível que ela estava de dor, e a pessoa fazia uma estimulação magnética, né, na cabeça, e ela saía assim com né, um quadro de dor totalmente diferente, totalmente modulada dessa hipersensibilidade, e aí eu conseguia atuar, né, fazer ali o meu papel como fisioterapeuta. Então, isso tem, acho que, uma coisa bem promissora. Essas evidências ainda estão, né, precisam ser mais maturadas ali com relação a essa parte da estimulação, mas é um caminho realmente super promissor que realmente, se provar, talvez possa chegar até as pessoas, né? Então, a estimulação elétrica, por exemplo, é barata, é acessível. As pessoas hoje podem comprar uma eletroanalgesia na farmácia, talvez elas possam comprar ao longo do tempo um estimulador, né, elétrico para estimular o cérebro, por exemplo, para modular a dor, né, nesses casos. Mas acho que esses talvez sejam os dois principais pontos atuais, assim, onde a inovação está trazendo algo diferente para o tratamento da dor. Uau, obrigado, obrigado. Adorei, adorei. E, Rafael, que pena, viu? A nossa conversa já está chegando ao fim. Eu tenho aqui uma pergunta, talvez a final, caso o Ieda e Sérgio não tenham mais a te endereçar. E já que você falou dessa questão dos avanços, né, tecnológicos, a minha pergunta é a mais assim, um happy end, um final feliz da nossa conversa. Quais são as perspectivas, do seu ponto de vista, né, futuras, não é, para o manejo da dor crônica? Deveremos ter esperanças que dias melhores virão e a gente vai alcançar isso. Eu penso que talvez muitas pessoas encontrarão uma dor crônica. Então, assim, mensagem final: quais são as nossas perspectivas positivas em relação ao manejo da dor crônica? Olha, eu acho que a boa notícia é que a gente hoje já sabe, com um grau bom de certeza, que a gente tem várias intervenções que são de fato eficazes para ajudar pessoas com dor crônica. A má notícia é que, no geral, o tempo que demora para essa literatura ou essa evidência ser implementada no mundo real é muito grande. A maior parte das coisas, na verdade, nunca vai ser. A gente tem um cenário que tende a piorar, então tem alguns dados, por exemplo, né, de pesquisas mostrando que a gente vai tender a ter um aumento de 40% dos casos de dor de coluna até 2050, por exemplo. Então, existe uma tendência à piora desse cenário, em boa parte por causa do envelhecimento populacional. Mas eu acho que a mensagem final aqui para todo mundo que nos escuta é que, de novo, o caminho para a gente olhar para a dor de uma forma diferente está em justamente fazer a pessoa ser a protagonista do próprio cuidado.
igual um paciente com diabetes, né? Quando você tem diabetes, o tratamento não é ir num pronto-socorro e ter ali a aplicação de insulina. Isso não é tratamento. O tratamento é você receber boas informações sobre a condição, é conseguir aprender, ou, né, ter como medir e aplicar insulina para poder manejar esse quadro, mas é mudar também hábitos, é mudar hábitos alimentares, hábitos de exercício para conseguir controlar ali a glicemia, né, e ter uma vida mais saudável. Na dor é a mesma coisa. O que a gente hoje vê é que o bom caminho envolve a pessoa entender o que é a dor, o que a gente sabe que hoje de fato é a dor, entender melhor essa condição dela, e não simplesmente, né, ir pelo senso comum de que dor é um sinal de que tem um machucado acontecendo, tem algo perigoso acontecendo com a estrutura que está doendo. E de fato assumir esse protagonismo, né? Conseguir aprender a fazer coisas que modulam essa dor, baseadas em exercício, achar uma modalidade de exercício e de atividade física que consiga ajudar a pessoa a ficar bem. E muitas vezes, dependendo da condição, né, ter o apoio de profissionais de saúde para conseguir complementar ali o tratamento com remédios e outras coisas que fazem sentido, mas no geral vai ser ela mesma assumir o cuidado, né? O grande problema que a gente vê da dor é que as pessoas ficam fazendo o que a gente chama de doctor shopping. Elas ficam buscando alguém que vai falar o que elas têm, buscando alguém que vai finalmente achar o que explica a dor delas. E o grande ponto é que ninguém vai, porque na verdade a dor, o que a gente entende cada vez mais é que ela é uma alteração de funcionamento do nosso sistema nervoso e do nosso cérebro, não uma coisa que está na nossa coluna ou no nosso ombro, né? Então, é um pouco parecido com a depressão, assim, você não vai ter um exame que vai te falar que você tem aquilo, você vai ter um conjunto de sinais e sintomas, mas no geral você vai precisar de apoio de um profissional de saúde e mudar o seu estilo de vida, mudar seu hábito de vida para conseguir ter uma melhora daquele quadro. Então acho que a boa notícia é essa, assim, apesar de a tendência ser de piora, na verdade o manejo bom é um manejo muito parecido com as outras coisas que a gente tende a ver, né? Óbvio, a maior parte das pessoas vai precisar de um profissional de saúde para conseguir conduzir isso, mas com boas informações, com um tratamento baseado em exercício, às vezes até apoio psicológico, e quando fizer sentido outras intervenções, a maior parte das pessoas vai ficar muito bem, vai conseguir ter uma boa qualidade de vida e viver bem, apesar de ter um quadro de dor crônica. Obrigada, Rafael. Acho que essa mensagem final apesar da questão do aumento, e isso tem a ver com o envelhecimento populacional, como você bem falou, traz uma perspectiva de esperança para as pessoas, até para o seu automanejo, né? Assim, o que eu devo fazer, o que eu devo procurar. Apesar de ter um problema, eu posso ter uma boa qualidade de vida, desde que eu aprenda a lidar com isso, e posso, assim como a gente lida, como você bem citou, com outras condições crônicas. Eu não quero dizer que eu passei a ser né, entre aspas, um doente. Eu tenho uma condição crônica, mas que ela pode ser manejada adequadamente e isso pode não ser incapacitante. Pode me limitar em algumas coisas, mas bem manejado eu posso lidar com isso e ter uma vida normal e conviver bem com todo mundo. Eu queria te agradecer em nome do canal, muitíssimo, pela sua disponibilidade, por ter estado aqui com a gente nessa conversa tão simpática e agradável, falando de um tema tão difícil, né? Então, muitíssimo obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria te passar a palavra para ver se você gostaria de dizer mais alguma coisa, por favor. Bom, eu que agradeço, acho que é sempre, né, um dos meus objetivos pessoais é tentar mudar o cenário, né, de como as pessoas com dor são tratadas e manejadas aqui no Brasil. Então, se você tem um quadro de dor, espero ter ajudado de alguma forma. E se for um profissional de saúde especial, um fisioterapeuta, né, a gente tem trabalhado bastante em tentar trazer essas boas informações para ajudar fisioterapeutas a mudar a sua forma de atender. Então, eu tenho, né, um canal de podcast também, trabalho com divulgação de boas informações. E se fizer sentido, né, pode me acompanhar nas minhas mídias pessoais e falar comigo por ali também. Que bom. Então, assim, você passa Ieda, para a gente. Ieda, Fala. será que ele não quer dar para quem quiser acompanhá-lo o jeito? Acho que era Isso, legal. acho que é bom Falou você falar e Pode. também isso, depois você passa para a gente coloca no descritivo isso. do canal. Isso, mas fala, Rafael. Fala, Bom, qual basicamente, digitando meu nome em qualquer lugar, como é o único Alight que tem por aí, vocês vão me achar. Mas o Instagram é rafael.alight, no LinkedIn também, Rafael Kraski Alight. E aí, por meu perfil, vocês vão achar o portal Fisiortopedia, que é o meu canal de divulgação científica para fisioterapeutas.
Ótimo. E quem nos escuta, a gente também, né, Sérgio, a gente coloca no descritivo desse capítulo para as pessoas terem mais fácil acesso. Assim que elas te ouvirem, vão ficar interessadas em ouvir mais coisas, aí é só clicar lá no descritivo e vão chegar mais fáceis nas suas outras mídias sociais. Rafael, muitíssimo obrigada, querido, muito obrigada mesmo. Em nome do canal, em nome dos nossos ouvintes, eu te agradeço e peço a todo mundo que divulguem aos seus amigos, divulguem à sua família, às pessoas que vocês conhecem, aos profissionais que os atendem, inclusive, tá? Divulguem essa conversa, que eu acho que isso trará um grande bem a muitas pessoas. E nos vemos na próxima semana.